Bem-vindos, espectadores que nos acompanham aqui na TV Comunitária e também no YouTube. Diretamente dos estúdios da Faculdade de Maringá, na direção o jornalista e professor Ronaldo Neso e na produção o mestre Luiz Humberto, está no ar o programa Conexão. O tema do programa de hoje é a atual conjuntura da política brasileira e a relação da grande mídia com o poder. Os jornalistas que compõem as cadeiras ao meu lado são Laís Tessaro, Kaique Apolônio e Matheus Gomes. Acessem a página do Jornalismo na Web no Facebook para conferir essa e outras produções dos alunos de jornalismo da Faculdade de Maringá. Atualmente, o Brasil vem passando por um período de grave crise política. Esse cenário vem preocupando toda a população brasileira, pois está contribuindo com a baixa em nossa economia. Nessa conjuntura, alguns partidos políticos vêm travando uma verdadeira guerra de poder no Brasil, o que vem despertando muitos interesses individuais e midiáticos. Nesse sentido, a relação entre mídia e poder está se tornando cada vez mais evidente. Muito boa noite a todos vocês. Quando se fala em crise política, vocês acreditam que a classe política cria eventos para serem espetacularizados na mídia? Matheus. Bom, com certeza, acho que sem dúvida alguma, né, João? Eu acredito que essa questão da mediatização da vida política faz com que os políticos criem até certos eventos que não necessariamente deveriam ser feitos para poder aparecer na mídia. Eu, particularmente, acompanho, por exemplo, vários políticos de ideologias diferentes na Câmara dos Deputados, e eu acho que o exemplo do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, e também do Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, são exemplos bem claros através dessa mediatização e também de um pouco de espetáculo. O Bruno Araújo é um deputado de oposição do PSDB, oposição ao PT, e ele critica muito o Partido dos Trabalhadores, mas não somente critica, expondo sua opinião. Ele, recentemente, em 2015, ele portando uma frigideira, ele foi no plenário discursar, e em vez de ele dar sua opinião através do que ele acha sobre o processo do impeachment, ou o que ele acha sobre o Partido dos Trabalhadores, ele esqueceu tudo isso, deixou tudo de lado e com um pedaço de pau começou a bater nessa frigideira, imitando os protestos populares que estão ocorrendo aqui no Brasil, o famoso panelaço. Então, o Bruno Araújo, do PSDB do Pernambuco, o que ele fez não foi o papel de um deputado deveria ser feito. Ele fez algo pronto para a mídia para poder aparecer nos jornais. Não é à toa que nesse dia, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Band, entre outros meios de comunicação, estava estampando a imagem dele batendo panela. O deputado Jair Bolsonaro também, conhecido há muitos e muitos anos, a respeito dessa mediatização e espetacularização. Ele tem os posicionamentos dele, independente de ponto de vista, ele pode muito bem dar os posicionamentos dele, mas ele prefere, além de dar o posicionamento que ele pensa, ele prefere fazer um show, ele prefere fazer um espetáculo de pirotecnia em tudo que ele fala. Ele já defendeu o fuzilamento da FHC, defende agora também que a Dilma tem que sair, que o Lula tem que apanhar. Então ele não está somente defendendo um ponto de vista, ele está querendo fazer com que a mídia mostre o rosto dele defendendo algo para que possa sair em todos os jornais, estampe todas as capas de revistas e jornais também. Bom, então, Matheus, sobre a espetacularização da mídia, já no texto que a gente trabalha, o jornalismo e as ilícitas no poder da Estela Serrano, isso, portuguesa. Ela já cita como que a mídia trabalha com essa espetacularização. Por exemplo, ela cita mesmo as ações dos políticos já existe uma relação entre jornalismo e a classe política, e os dois trabalham em conjunto para a produção de notícias e tal. Quando existe um foco em cima do político, a mídia já trata de uma forma para atrair audiência. Então, a mídia mais enfoca na ação do político do que ao invés de uma forma para refletir acerca da realidade. É quase um sensacionalismo, né? É mais fácil você mostrar alguém xingando, gritando, esperneando do que mostrar um discurso racional, né? Discurso racional, então. E com isso, ganha o veículo de comunicação ganha mais conhecimento, a galera fica sabendo
devido ao formato como é transmitido. A espetacularização, a brincadeira, a palhaçada, e acaba ganhando mais. Isso às vezes se reflete também, pelo menos eu entendo assim, a questão de um Tiririca, por exemplo, ser eleito. Muitos apresentadores de TV, como Celso Russomano, por exemplo, o deputado mais votado do Brasil, Tiririca, o segundo mais votado do Brasil, são duas figuras emblemáticas na televisão, não necessariamente no meio político anteriormente, mas nesse meio midiático de espetáculo. Então, quem tem mais visibilidade acaba tendo mais votos, quem tem mais visibilidade acaba aparecendo e, posteriormente, acaba tendo mais votos também. Acho que como é o caso que eu citei do Jair Bolsonaro, que está há 30 anos como deputado federal, e apesar de não ter um projeto aprovado, um projeto na mão ali do presidente para aprovar nessas últimas 3 décadas, apesar de ter seus discursos que estão sempre estampando aí os jornais, acaba refletindo em votos. Não só a parte da mídia que ganha com o Ibope e a audiência, mas o próprio político. Então é uma via de mão dupla, né? Pelo menos é o jeito que eu acredito. Até porque, particularmente sobre o Bolsonaro, ele usa uma argumentação muito chula, ele usa palavreados que acabam atraindo mais audiência mesmo. Então ele se volta mais nesse discurso de senso comum mesmo, que é porque ele sabe também, ele tem conhecimento de que a sua palavra, atualmente, tem um peso mais forte. E olha como que ele tem trabalhado nisso, né? E agora, na última pesquisa, né, se eu não me engano, ele saiu com 8% de intenção de votos. Exatamente. Então, é um cenário muito... O que mais me preocupa nesse cenário é a relação não só política, é a relação inclusive do judiciário. A gente teve um fato envolvendo o Sérgio Moro, em que antes dele passar as informações de um grampo que ele fez na presidente Dilma Rousseff e no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele divulgou na mídia antes de mandar para o STF. No caso, por exemplo, daquela condução coercitiva que o Lula recebeu na Lava Jato, antes mesmo da Polícia Federal chegar, já tinha um drone de emissora em cima sobrevoando. Então as pessoas já estavam ligadas que isso iria acontecer. Então essa espetacularização não está concentrada na política, está concentrada em todo o campo que envolve esse âmbito jurídico. Fala-se também de pseudo-eventos que são criados porque o político precisa aparecer, o jornalista precisa de pauta. Então eles vão criando relações, né, cada vez mais afinadas, os jornalistas que fazem essa cobertura, para que eles possam ter acesso a isso, seja no judiciário ou no meio político, e eles têm também regalias, como você disse, o próprio grampo, entrevistas exclusivas, vazamentos. Então, isso tudo são pseudo-eventos, né, que são criados para dar essa visibilidade no político e também para deixar ele evidente na mídia. Isso é bom para ele e é bom para o jornal, que tem sempre pautas cada vez, né, mais ridículas, cada vez novas, né? Hoje em dia, o pessoal, a cada meia hora, precisa de uma notícia diferente. Então, os políticos, eles se aproveitam disso e os jornalistas também. Porque tem coisa que não merecia nem ser pauta de jornal. E é porque o jornalista precisa disso, ele precisa dessa relação com esse político, e o político trata cada vez melhor esses jornalistas para poder aparecer. É uma relação estritamente de interesses, né? Exatamente. É um jogo de interesses. Eu queria saber de vocês se vocês acham que essa relação do político com o jornalista influencia até no conteúdo que é passado para a TV. Porque isso é muito sério, né? Você vê acessos que certas emissoras têm que ninguém mais tem. E isso é fruto de uma amizade, é fruto de uma relação que esse jornalista estabelece, né? Qual é o limite para isso? Até onde o jornalista pode ir para fazer jornalismo? Então, Laís, gera uma influência muito forte, porque, como citado no texto Jornalismo e Ilícitos no Poder, a autora, ela cita que acaba tornando-se uma bola de neve. Todo esse trabalho entre o jornalista e a classe política. Notícia, privilégio, troca de privilégios, vira uma bola de neve e um assunto pequeno acaba se tornando extenso, como, por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que é um tema complexo, longo, e que a mídia
tem tratado fortemente desde o final das eleições de 2014. Vem insistindo nesse tema, não largo o osso. Exatamente. É idêntico ao que aconteceu com o impeachment do Collor em 92, né? Em que a mídia comprou e se sentiu traída, principalmente a Rede Globo, se sentiu traída naquela época por conta do governo do Collor. Exatamente. E começou a bater descaradamente. Até derrubar, até ficar satisfeito com o plano deles. Até conseguir. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Conexão. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão. O tema do programa de hoje é a atual conjuntura da política brasileira e a relação da grande mídia com o poder. Não se esqueçam de curtir a página do Jornalismo na Web no Facebook. Lá vocês podem acessar esse e outros trabalhos acadêmicos dos alunos de jornalismo da Faculdade Maringá. Muito se fala de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como vocês analisam essa busca pela queda do Poder Executivo Federal e quais interesses podem estar envolvidos nesse processo de impeachment, Laís? Olha, interesses, principalmente da grande mídia, são muitos, né? Porque apesar dos investimentos que o governo federal fez, pesadíssimos, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, eles não foram poupados em nenhum momento. A gente analisa, através disso, que o que principalmente a Rede Globo, que é a maior do país, quer, não é só, né, a queda. Existe uma raiva também do Partido dos Trabalhadores e de todos os partidos que englobam a esquerda, a pseudo-esquerda do nosso país, né? Tem uma proteção, sim, ao PSDB, que a gente vê que acontece, e existe uma apelação, sim, como o Kaique disse no bloco anterior, um apelo, né, ao impeachment, como se eles quisessem enfiar esse impeachment a goela abaixo dos brasileiros, para a gente comprar esse discurso. Eles querem que todo mundo que assista a TV compre esse discurso. Assim, em Maringá, por exemplo, teve um movimento da Associação Comercial que fechou o comércio e o trabalhador que estava lá naquele momento teve que ir para a rua. Quer dizer, a Associação Comercial incentivou o fechamento do comércio. É bem complicado. É muito complicado isso. Assim, eu vejo que não é só a TV, existem vários setores que querem isso. Especificamente da TV e principalmente da grande mídia, há uma batalha travada, ferrenha, desde o movimento do ano passado, que qualquer bate-panela vira pauta, vira plantão da Rede Globo, vira notícia, né? E é o que a gente comentou dos pseudo-eventos, né? Grupos, muitas vezes financiados, trazem isso para as pautas, pedem doações das pessoas para poder fazer esses eventos e reforçar essa ideia, né, da queda da presidente, que a gente não sabe se vai ou não acontecer, mas que a mídia está empenhada que aconteça. Parece que é o sonho do jornalista, né? Tá lá em Brasília para anunciar essa queda. Essa questão do impeachment, com certeza, é um interesse da grande mídia, mas eu traria para o lado da elite, como você bem falou, a questão da associação comercial, que obviamente, acho que não tem problema nenhum em relação a isso, que é dominada pelos setores da elite maringaense, e o pessoal da grande mídia, que também é da elite. Lembrando que a família Marinho, todos os filhos e netos, estão dentro das 100 famílias mais ricas, ou pelo menos as 100 pessoas mais ricas do Brasil, de acordo com a revista Forbes, né? Então, são vários interesses que, às vezes, é subjetivo e tudo mais. Agora, o único interesse que eu tenho certeza, podemos falar que todos vão concordar, o único interesse que não está em jogo com a queda da presidente Dilma é o fim da corrupção. Quem pensa que com a queda do governo Dilma, ou então com a extinção do PT, como alguns setores, o Movimento Brasil Livre prega, por exemplo, também, extinção do Partido dos Trabalhadores, se eles pensam que é com isso que vai acabar a corrupção no Brasil, acho que é muita ingenuidade, ou se não, talvez até falta de vergonha na cara em querer argumentar algo em torno disso. Isso com certeza não é um interesse deles. O interesse deles não estão querendo acabar essa corrupção, eles estão querendo transferir a corrupção que atualmente está liderada, vamos dizer assim, está sendo liderada pelo governo Dilma Temer,
a base aliada, que muitos deputados do PP, Partido Progressista, por exemplo, que apesar de não apoiar diretamente o governo Dilma, estão na base. O PSC também é outro partido que é totalmente o inverso da ideologia do Partido dos Trabalhadores, mas também está na base aliada do governo e também está envolvido com casos de corrupção. Então, se tem algo que a gente pode falar com propriedade, é que o único interesse que eles não estão querendo é o fim da corrupção. Isso acho que não tem problema nenhum. O engraçado dessa raiva é que o governo Lula-Dilma não fez nenhum grande dano ao capital da elite. Você não vê nenhuma medida de taxação de grande fortuna, você não vê nenhum prejuízo à elite e nem à mídia. Não houve diminuição de investimento da mídia na Serve mídia. como crítica para o Partido dos Trabalhadores também. Inclusive houve apelo desses setores mais à esquerda de taxação de grandes fortunas, desse tipo de situação. Reforma de base. Não teve democratização da mídia, sabe? São 2 mandatos de 8 anos que a gente não viu isso. Talvez se isso tivesse acontecido lá atrás, hoje a gente não ia estar vendo esse massacre midiático que o governo federal sofre. Se o governo tivesse apoiado o que ele se propôs a fazer lá atrás, o governo Dilma e o governo Lula, que é de democratizar a mídia, mas não, eles continuaram investindo nos grandes meios, eles continuaram alimentando essas grandes famílias com dinheiro público para fazer campanhas institucionais, né, que é uma coisa que a gente não sabe realmente por que essa raiva toda. O PT, na verdade, obviamente tem uma raiva, com certeza, mas o PT está pagando pela própria covardia, né? Foi um governo covarde, inclusive em off, conversando com o João também, chegou à conclusão de que o governo Dilma, principalmente, foi o governo mais covarde desde a redemocratização. A gente pode citar o Collor, como a gente falou no primeiro bloco, por exemplo. Querendo ou não, independente de qualquer coisa, a pessoa tem que ter muito peito para ir tomar a poupança da população. Então, independente de não concordar ou não com as atitudes, o governo Dilma é extremamente covarde, está pagando pelo que não fez, ao invés de ter feito algo contra a elite, que é a base do texto que nós estamos sustentando, não lutou contra as elites, como, por exemplo... Se apoiou na elite. Né? Se apoiou, exatamente. Foi um partido que adotou o fisiologismo para poder chegar ao poder. Diferente, por exemplo, o kirchnerismo na Argentina, que instalou a lei de médios, o governo Mujica também no Uruguai, com a lei dos meios de comunicação, uma espécie de democratização dos meios de comunicação, onde retira o poder da Rede Globo. Na Argentina, a Cristina tirou principalmente a base do financiamento ao Clarim. O Clarim seria basicamente a Rede Globo da Argentina. E, apesar de tudo isso, o governo PT continua apanhando. Lá na Argentina eles apanham do Clarim diariamente. A gente pode dizer com uma certa razão. É aquela briga da quase uma guerra de classes. Então o governo centro-esquerda está brigando com a elite responde do jeito que eles podem, que é no caso da mídia. Agora aqui no Brasil, por causa da covardia do PT, não fez absolutamente nada e mesmo assim está apanhando, igual todos os outros partidos de esquerda na América Latina. E a covardia do Partido dos Trabalhadores deixou ele totalmente vulnerável. Eu acredito que o partido está colhendo agora o que ele plantou lá atrás. Esse discurso de calma, vamos manter a calma, vamos tirar o pé do acelerador. Né? Não existe isso, cara. Né? Na política brasileira, historicamente, nunca existiu isso. Nunca existiu esse discurso de calmaria. Nunca foi assim. A gente precisa analisar também como que esse discurso de ódio por parte da mídia vem trazendo consequências para a sociedade. Porque a gente vê que está se tornando tem crescendo uma polarização, uma possível dicotomia, o país sendo dividido entre petismo e antipetismo. Isso é o que tem transmitido a partir das notícias da grande mídia. O país está claramente dividido. E tudo é considerado petismo, né? Você não pode ser contra nada que... Né? Você é um petista. Então, você não pode usar vermelho, você é um petista. Assim como quando você tem opiniões mais à direita, você é um coxinha. Exatamente. O mesmo discurso vale para os dois lados, né? O discurso raso, básico, onde o país se divide em coxinha e mortadela, entre petista e tucano, né? É o discurso rápido, fácil e raso, muito profundo. Não é aquele discurso profundo que a gente poderia levar a sério através de uma democratização da mídia, que eu acho que é um assunto que a gente poderia discutir também, essa questão de democratizar a mídia, obviamente aprofundaria muito mais nosso discurso e não ficaria esse país polarizado, como o Kaique falou. Bom, e também em relação a esse discurso de ódio que vem sendo pregado pela grande mídia, as consequências também na sociedade que cria uma rivalidade uma rivalidade acirrada mesmo, até porque o que a gente tem visto nos últimos 2 anos de
de conflitos, de brigas físicas, de socos, Vias de fato, né? Essa disputa por quem mais tem a razão, né? Por uma verdade absoluta que não existe, nunca existiu. Nunca existiu. E tornou-se tão incompreensível. E a gente se pergunta até se esse é o papel da mídia, se é promover esse ódio, essa divisão, se é para isso que existem os jornais e os meios de comunicação, se é para propagar isso, né, da divisão, do coxinha e do mortadela, do petisco e do tucano. Sim, a gente se autoindaga dentro da faculdade mesmo. É para isso que eu estou fazendo jornalismo? É para chegar a esse ponto? Esse discurso a gente vê, acho que diariamente na faculdade, no trabalho, em qualquer círculo de relacionamento, a gente pode ver que pessoas que não gostavam, inclusive, da política, hoje em dia estão comentando, estão discutindo, têm o seu posicionamento e, por conta dessa falta de profundidade, fica com um discurso agressivo, o discurso, como você falou, raso, além de ser raso, um discurso o pensamento binário, né, dicotomia, onde só pode ser ou aquilo ou isso. Nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Conexão. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Conexão. Kaique, eu gostaria de saber o que você pensa sobre a atual situação crítica da sociedade em meio a essa confusão política. Bom, João, tendo como base uma discussão centrada nos meios de informação, na mídia, já voltando no texto da Jornalismo e as Elites no Poder, a autora, ela citava que os meios de comunicação não enaltecem uma reflexão crítica sobre os assuntos que a gente tem discutido aqui. Então, daí volta também no fator da espetacularização, todo o espetáculo que gera em cima e que não tem nenhum conteúdo crítico, mais senso comum, mais falta de argumentações. Então, isso a gente consegue ver como que reflete na sociedade, no contexto sociopolítico que a gente tem vivenciado. Virou o que a gente está presenciando agora, discussões cujas argumentações são rasas e faltam critérios, faltam embasamento, conhecimentos, embasamentos, falta teoria, falta muita teoria. E isso é um reflexo do que o recorte que o jornalista faz, né? Do que ele pega da sua pauta, do que ele pega do político que ele vai entrevistar, ou da sua fonte, governamental ou não. É esse recorte que ele faz que eu acho que contribui muito para um debate tão raso. Uhum. Ele vai, né? A quem ele está atendendo quando ele sai para fazer uma matéria sobre determinados assuntos e principalmente sobre o político? É o questionamento que a gente fez anteriormente, sabe? Essa raiva da mídia, essa falta de vontade de passar essa informação para o telespectador, para o leitor. Tudo isso conta muito, sabe? Para a pessoa ficar bem informada. Uhum. Ela não fica bem informada, ela pega aquilo que o jornalista ou que o meio de comunicação determinou e leva isso, né, num recorte muito pequeno, porque a gente sabe que a televisão é extremamente superficial, porque o tempo na televisão é muito caro, as pessoas leem cada vez menos, né? Nós temos uma geração, como a gente tem conversado, de leitores de manchete. A gente tem que resumir toda uma ideia na manchete. O pessoal briga, né, discute, comenta com base na manchete. E na televisão, que o tempo é extremamente escasso, não há uma preocupação em pegar uma informação decente da fonte. E o que vem me preocupando bastante também nesse cenário é que aqui no Brasil as pessoas usam como fonte de informação as redes sociais, o que é muito complicado. Às vezes uma pessoa que entra numa rede social não tem
a vontade de buscar em outro meio de informação, por exemplo, entrar num site de notícias, entrar em alguma discussão sobre essa notícia, fica concentrada na manchete, né? São as pessoas de manchete, as pessoas leem a manchete e já sabem a verdade. E sites nada comprometidos com a verdade, Com né? certeza. E aí a pessoa tem acesso a essa informação e o site é totalmente parcial e ela não se dá conta. Eu já vi gente compartilhando coisa do sensacionalista como sendo real, sabe? E não entendeu a piada, ingenuidade, não leu, sabe? É complicado pensar que o nosso público é esse, né? A culpa também não pode ser só da mídia. A gente também tem que refletir sobre o que o pessoal está buscando, né? Se é uma notícia rasa, se é uma informação rasa. Porque às vezes a gente faz um trabalho gigantesco enquanto jornalista e o pessoal lê a manchete. Desanima. Desanima. Eu acho que entendo, já, conforme você estava falando, Laís, a questão do meio de comunicação, né, que a gente pode estar como jornalista e também a fonte. Muitas vezes programas de canais como a Globo News, eles convidam diariamente especialistas ou então pessoas entendidas em determinado assunto para poder falar sobre a questão política. E aí as pessoas têm vários pontos. Tem economista que defende a esquerda, tem economista que defende a direita, tem cientista político dos dois lados. E a partir do momento que eles selecionam determinada fonte para esse determinado público, aí eles acabam delimitando o que a população vai escrever. É quase um fenômeno da Agenda 7. Então, eles vão definir, vocês vão falar sobre isso, isso aqui. Então, por exemplo, 2016 está sendo agora um ano marcado pela questão do debate sobre, além do impeachment, a questão da prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula. As pessoas... Existem outros casos de corrupção. Existe outro caso, por exemplo, o caso de Mariana, da quebra de barragem em Mariana, que também já ficou para trás. O caso do Eduardo Cunha também, que ele é a primeira pessoa... Se tem uma pessoa que é mais próxima de estar fora do seu cargo, é Eduardo Cunha. E acaba ficando segundo plano. O próprio massacre do Beto Richa aqui questão no Paraná, do Beto Richa, exatamente. Que foi arquivado recentemente. Então vira uma indignação seletiva. Além desse discurso raso e desse país dividido em dois grandes blocos, fica essa indignação seletiva, onde as pessoas só se preocupam com a corrupção do que eu não gosto. Então, o que é meu amigo não tem importância. Desde que seja meu amigo, esteja do meu lado apoiando o que eu gosto, não tem problema sobre a moral e a ética, as atitudes dessa pessoa. Como é meu inimigo, independente de qualquer coisa, independente de ser matéria do sensacionalista, de ser alguma opinião sem embasamento, é contra o meu inimigo, é inimigo do meu inimigo, é meu amigo. É mais ou menos nessa premissa que essas pessoas estão partindo. Essa realidade, Matheus, midiática, é um tapa na cara da população. É o que impede a gente de evoluir, inclusive. Porque é do jornalismo que nasce a crítica social. Se o jornalismo está deturpado, aonde vai ter evolução? Não existe evolução. A mídia, ela é responsável, o comunicador ele é responsável pela formação da opinião pública. Então, olha a importância que os comunicadores têm na transmissão das mensagens que eles passam. Tem autores que defendem que o jornalismo é sinônimo de democracia, né? E aí o que a gente vê acontecendo é o contrário. A gente até se questiona. Onde que a gente está errando? Quem tá fazendo com que tudo isso aconteça? Como a gente, enquanto jornalista, pode atuar num movimento contrário ao que vem acontecendo? Porque se você não concorda com a atitude, por exemplo, do Sérgio Moro em grampear a presidente, o ex-presidente, você é petista, né? Você não pode fazer uma análise do que está acontecendo. Então, isso é muito complicado. Eu acho até que o papel da faculdade, nesse sentido, é desenvolver pessoas que não fiquem cegas, nem de um lado nem do outro, independente para quem você trabalhe, sabe? O seu trabalho você executa de uma forma, mas você tem que ter uma responsabilidade para poder, né, até um compromisso com a sociedade mesmo, para você tentar fazer isso de uma forma responsável. Senão você vai ficar reproduzindo o que já tem uma centena, né, de pessoas fazendo e que não está contribuindo em nada, né? Qual que é a função social do jornalista nesse sentido? É provocar esse ódio? É cegar as pessoas? É deixar elas cada vez mais mal informadas sobre as coisas? É preparar manchetes tendenciosas, que na matéria eu falo outra coisa, mas na manchete eu sugiro uma outra, né? Manipulações, a gente vem percebendo, né? Escancaradas, inclusive. Sim. Manipulações de informações, de notícias. Inclusive, em um dos grampos do ex-presidente Lula, teve uma manipulação grotesca na Folha de São Paulo. Que eles manipularam o áudio dele. E logo depois se retrataram, né? Então,
É bem complicado. Ultimamente eu tenho visto bastante erros da Folha, erros grosseiros, e que daí depois é suavizado como erramos. Tipo, mas é lá no canto da página que ninguém vai notar depois, porque o destaque fica mesmo pro... O estrago já foi feito, né? O estrago foi feito. A errata fica para depois. Então, a respeito desse, por exemplo, esses suscetíveis erros nos meios de comunicação, que é o principal criador de opinião no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, cada país, a sua mídia, a sua sociedade é forjada pelos meios de comunicação. Então, eu quero saber o que vocês esperam, qual a expectativa de cada um de vocês, para a gente finalizar também, sobre o que vai acontecer com o país no âmbito político-social. Acho que o Kaique para... Olha, Matheus, eu realmente não tenho muitas certezas ainda, porque eu vejo que no cenário atual, caso ocorra o impeachment da Dilma Rousseff, na minha opinião, eu não vejo de uma forma positiva, nem um pouco, porque o que a gente veria seria a posse do vice-presidente Michel Temer, que pertence ao partido do PMDB. O PMDB já possui a maioria dentro da Câmara Deputados e Senado. Tem o maior número na Câmara dos Deputados, maior número no Senado, maior número de vereadores, maior número de prefeitos. Governadores. É unânime. Os líderes, todos, a maioria, não todos, a maioria pertencentes ao partido do PMDB. Então, o que muitos já reclamam atualmente de que existe um aparelhamento do Estado, vai ocorrer, então, a partir do momento que o Michel Temer tomar posse. Porque os líderes os três próximos da linha de sucessão do presidente são do PMDB, né? O Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha. Então, eu não consigo ver de uma forma favorável. Eu acho que vai prejudicar muito mais a situação econômica, principalmente. Sim. Eu espero que a mídia pare de contribuir para esse desgaste político que está acontecendo no nosso país. Esse é o meu desejo e isso é o que eu espero. Eu vejo o país afundando um pouquinho mais, eu vejo os escândalos aparecendo mais, eu vejo as pessoas se conflitando cada vez mais, e eu acredito que para o Brasil superar essa fase, a gente vai ter que comer bastante coisa ruim aí para poder colher bons frutos. E o programa Conexão vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir a página do Jornalismo na Web no Facebook. Lá vocês podem acompanhar os trabalhos dos acadêmicos de jornalismo aqui da Faculdade Maringá. Desejo uma ótima semana para os jornalistas aqui presentes e para vocês aí de casa. E não deixem de assistir o próximo programa Conexão. Agradecemos muito a sua audiência e até a próxima.